Graça e paz, amados, muito bom dia, louvado seja Deus, amém? Hoje eu não estou ao vivo, né? Estou pegando um pouco mais de prática, mas daqui a pouco, né, o negócio vai fluir, em nome de Jesus. Para quem não me conhece, sou Conceição Cama, amém? Sou intercessora, diaconisa, sirvo a Deus ali na igreja de Olaria, metodista de Olaria, juntamente com o pastor Pedro, pastora Lívia e outros demais pastores e irmãos em Cristo. Amém? Eu e meu esposo Josemar, mais conhecido como Marzinho, amém? E também intercedo, né, aqui no canal, né, do canal e na igreja Casa de Oração dos queridos pastores Ana Paula e Rodolfo. Louvado seja o Senhor, que o Senhor abençoe, né? Fez aniversário ontem, 4 anos. Parabéns, Casa de Oração. Isso aí, mantenha-se firme em nome de Jesus e vamos avante. Amém? Vamos cumprir o nosso ID. Aleluia. Cada um de nós, amados, temos, né, essa responsabilidade quando nós nos comprometemos, né, ali como seguidores do Senhor Jesus, né? E aceitamos Ele em nossa vida, né? E a gente tem a palavra de Deus, né? Nos exorta a fazer isso, né? A cumprir esse ID, mesmo que você, né? Não transmita uma palavra, né? Num púlpito, amém? Ou talvez aqui no canal, mas através das suas ações, das nossas ações também você está cumprindo o ID. Aleluias, através, né, da tua piedade, da prática da piedade diária. Amém? E não se deixa, né? Eu gosto muito de falar assim, que muitas pessoas param no meio do caminho, né? Costumam parar no meio do caminho por conta, né, de atitudes de outras pessoas, né? Pessoas até mesmo que estão no mesmo contexto evangélico, né? Não, preste atenção, querido. O nosso alvo é Ele, amém? Não tem nada a ver comigo, com você. Nós vamos ver isso aqui hoje. Capítulo 3, tá? Nós vamos ver isso aqui hoje, quando Moisés tem aquele encontro ali com Deus na sarça ardente. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. É Ele que nos envia, nos capacita. Eu praticamente não tenho nada, mas você vai descobrir quando você se disponibiliza a fazer, né, a cumprir o ID, assim como Isaías fez, né, quando ele ali teve aquela visão com o Senhor e com os anjos, ele se prontificou, ele mesmo, né, ali se diz, eis-me aqui, quando o Senhor pergunta a quem eu enviarei, e ali Isaías vai e fala, eis-me aqui, né, usa-me a mim, amém? Com, né, ele primeiramente ele pediu perdão, ele pediu ao Senhor, né? E o Senhor ali, né, o purificou de todo pecado, né? E assim somos nós, não espere, tá? Sabe, não, mas eu tenho muito pecado, eu sou assim, eu sou assado, né? Não sei o quê. Não, Deus não está atrás, Deus não está olhando para isso, querido. Deus não está olhando se você tem, né, o seu passado. Deus quer saber de você agora, quando você se disponibiliza para Ele. Ele vai apagar, Ele vai transformar você, amém? Assim como Ele fez comigo também. Ou você acha que, né? Assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com você, amém, queridos? Então, né, não se detenha, não deixa que, né, pessoas, vozes, ao contrário, né, faça, algo ali para paralisar você. Não. Vamos lá? Vamos orar? Para a gente poder entrar na palavra. Essa palavra de hoje é uma palavra muito importante, que aqui começa, queridos, o ministério de Moisés. Aqui começa o ministério de Moisés e é muito importante que ficamos ligadinhos no Espírito para que possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, graças te dou nessa manhã, Senhor.
Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai amado, é misericordioso. O Senhor, Deus querido, tem nos revestido, ó Pai. Ah, Senhor amado, com a tua presença, Deus, tem calçado os nossos pés, ó Deus, com a palavra viva e feito no seu andar, Senhor amado, pelos teus caminhos. Assim, nesta manhã, Senhor, aqui, ó Deus, eu oro, Pai querido, colocando, ó Deus amado, esse devocional nas tuas mãos, colocando a minha vida nas tuas mãos como canal de bênção, Pai querido. Usa-me a mim, assim como o Senhor usou o Pai Isaías, assim como o Senhor usou Moisés. Usa-me, Senhor. Usa também esse ouvinte agora, Senhor. Mesmo que ele fique, Pai, poucos minutos aqui nesse vídeo, mas assim que ele entrar, ó Deus, e ele começar a ouvir essa oração, ó Pai, algo vai mudar na vida dele, Pai. Muda, Pai amado, também, Pai querido, esses lares, ó Deus, todos os lares aqui, cada um que representa o seu lar, Pai. Traz, Pai, ali, Pai, uma chuva, Pai, de bênçãos, de renovo. Ah, Senhor, nessa segunda-feira, Pai, renova esses lares. Joga por terra ali todo engano de Satanás, toda mentira de Satanás que tem colocado, Pai, sobre as mentes, Pai, dessas pessoas, ó Pai, para que elas se paralisam, Pai, diante, Pai amado, de uma inverdade, Pai, que ali foi plantada, ó Deus, no corações delas, Senhor. Capacita cada uma aqui, Senhor, segundo a tua vontade, conforme o teu querer, assim como o Senhor capacitou Moisés, assim também, Senhor amado, que eles possam, Pai, diminuir-se, Senhor, assim como Isaías, sendo profeta de Deus, se diminuiu diante de ti, Senhor. Assim eu oro, Pai, crendo no teu agir, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Temos que orar, temos que usar a palavra, porque são essas as armas que nos santificam dia a dia. Amém? Para que não percamos, tá? O time, tá? Para que a gente não perca o time quando o Senhor passar, quando o Senhor nos visitar e estejamos ligados, tá? Ligadinhos, para que não percamos nossas bênçãos. Em nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá, vamos para a palavra. Eu gosto de ler o texto. Eu leio um capítulo por dia, porque eu gosto de ler os textos. Amém? Em nome de Jesus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, ao qual eu já falei com vocês, né? Quem era esse povo ali em Midian. E levando o rebanho, vou dar uma paradinha aqui, que vocês estão ouvindo uma voz no fundo, uma voz, um latido, é da minha cachorra Laika, amém? Daqui a pouco ela para. E Midian, né, que era aquele povo ali, aleluias, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe, monte Horebe, amém? Perdão se eu pronunciei errado aqui, mas é monte Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Amém? Vendo o Senhor que ele se soltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito,
e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores, né? Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Aveu e do Jebuseu. Então, essa terra pertencia a esses povos. Vocês estão bem lembrados, né? De quem são a linhagem, né? Esses povos aqui. Amém? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo e eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse mais a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros, né? Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o nome eternamente, tá? E assim serei lembrado de geração em geração. Vai, junta os anciões, né? Ajunta, né, os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis, né, subir, subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do... Aí que ele repete, tá? Tudo novamente. E ouvirão a voz, né, a tua voz, e eiras com os anciões de Israel ao Egito, ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Aqui quando ele vai encontrar, né, ali com os anciões, ele repete tudo, né, tudo que o Senhor, né, Deus havia lhe falado, né, para falar exatamente para os anciões, como ele havia falado para Moisés. E continuamos, eu não vou repetir, né, mas vamos continuar. E o Senhor, Deus, né, dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo
aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda, né, joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vós, filhos, e sobre vossas filhas, eu despojarei aos egípcios. Palavra do Senhor, graças a Deus, queridos. Aqui, como eu disse, né, é algo que a gente possa tirar para nossa vida, para os nossos dias. Como eu falei bem, quando o Senhor chama Moisés, quando Moisés vê aquela sarça queimando, né, e ela não se consumia com fogo. Então ele quis se aproximar para ver, né, que era aquilo. E na verdade, né, quando ele se aproximava, aqui está dizendo a palavra, que uma voz, né, falava para ele, né, para parar onde estava, porque o local que ele estava, não poderia estar de sandálias, era sagrado. Era o próprio Deus que estava ali. O próprio Deus estava ali, apareceu para ele e o convocou para uma missão, tá? De tirar, de libertar o povo daquela localidade. Talvez você está pensando, por que Deus me chamou? A gente tem muitas dessas coisas dentro da igreja, né, amados irmãos? Eu acredito que são que a maioria que estão me assistindo aqui, me ouvindo, são pessoas, né, que têm ali, né, já tem uma vida cristã, mas se não tiver, não tem problema, é para isso que eu estou aqui, é para você, principalmente para você que não tem uma vida cristã também, que eu estou aqui, amém? Louvado seja Deus. Mas essa é uma pergunta que eu fiz muito tempo na minha vida, assim, que eu usei fazer muito, muito tempo na minha vida cristã, foi me perguntar, né, para que Deus me chamou? Né? Qual é o meu propósito no corpo de Cristo? Não é verdade? Então, há muito tempo eu me fiz essa pergunta. E aqui Moisés, ele é convocado, ele é separado desde pequeno, tá? Você vai falar assim, por que eu nasci, né? O que Deus quer de mim? Será que eu nasci apenas para ficar, né, usufruindo nessa terra, né? Ocupando espaço, ou então vivendo para as minhas vontades, não é isso? Né? Só para trabalhar, enriquecer, viajar e passear? Não. Ou então é só para viver os meus deleitos? Não. A gente sabe muito bem que quando Deus, as pessoas, né, nós, os demais, acredito que as pessoas inteligentes, acredito, sabem, né, que tem um Criador no céu, tá? Que os seus olhos, eles estão atentos a todo e a todos nós. Amém? Você pode ser de qualquer tipo de religião. Não estou falando de religião aqui. Amém? Estou falando de um Criador. E os olhos dele estão atentos. Então, você sendo inteligente, que eu sei que você vai entender, né, e compreender que nada é por acaso, que Deus simplesmente não nasce uma criança assim, mas aquela pessoa ali tem uma criança, não tem nem condições, irmã Conceição. Queridos, Deus é Deus. Deus é que conhece aquela pessoa. Deus é que sabe se tem ou não tem. Aos nossos olhos, muitas coisas não seriam possíveis. Amém? Os nossos olhos limitadíssimos que são, muitas das coisas não seriam possíveis, tá? Mas é Deus que sabe. Deus dá a cada um de nós aquilo, tá? Que Ele acha que a gente pode. E quando a gente vai, a gente vê, se você tem me acompanhado aí, você vai compreender o que eu estou dizendo. Porque no decorrer da Bíblia inteira, desde a criação do homem, desde o chamado de Abraão, Deus tem
dado conforme ele vai estar ali te testando. Será? Vamos ver agora. É igual um exame. Você vai passar, né? Vou botar no colégio, né? Hoje em dia nem tanto, mas na minha época era assim. A gente era examinado, né, por prova, avaliações, e se a gente tivesse uma nota boa ali, né, a gente passava para a próxima série, né? E aí assim as coisas iam acontecendo. Deus também é assim, querido. Ele nos testa. Será que ela tá conseguindo administrar aquele dinheiro lá que eu coloquei, aquela quantidade que eu coloquei na mão dele, na mão dela? Ou será que ele tá fazendo com aquele dinheiro? Eu tô um pouco rouca ainda, tá, queridos? Mas eu vou melhorando. E aí? É assim que Deus trabalha. Aqui Moisés, quando ele chama Moisés aqui, eu vou até ler aqui aonde que tá. 3, 11, 12. Ele vai, Moisés vai falar, né? Quem sou eu? Moisés vai olhar para a capacidade dele. Mas não é sobre nós. Aqui não é sobre Moisés. É ele, quando chama você. Você vai fazer uma pessoa, irmão, vocês não têm capacidade. Uma vez eu estava conversando com uma amiga minha, às vezes eu paro um pouco, né? Mas não vou esquecer, não, do capítulo. Tenho até medo de esquecer. E essa amiga falou assim: eu fui chamada para orar na igreja. Eu falei que eu não tenho capacidade para isso. Mas não é a capacidade, gente. Capacidade quem nos dá, quem nos capacita. Você se bota um pé. Fé é isso. Bota um pé. E ele coloca, tá? A base. A base é Deus. A base ali é ele. Não é eu, não é você, tá? Não se apegue nisso. Você vai falando, mas quem sou eu? Eu, muito tempo, falava isso. Olhava para mim, eu falava assim, gente, Senhor, por favor, né? Eu tô com 50 anos, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, não, porque glória a Deus, eu nem cheguei um dia a achar minha história de vida, para quem não conhece, um dia eu conto aqui, mas eu cheguei a achar que eu jamais chegaria a 50 anos. Amém? Mas louvado seja Deus, né? Cheguei e acredito que, né, tá na mão dele, por eu cheguei até aqui bem, né? Posso falar que eu tô bem, que tô bem. A gente passa por algumas pelejas aí, mas, né, é tudo só para fortalecer a gente. E aí, eu falo que é ele. Tudo é ele, gente. Não é você. Você fala assim, mas eu não tenho capacidade. Eu muito tempo falava isso pra mim. Ah, não, deixa pra fulano. Não, fulano, pô, tem muito mais, né? Fala bem, fala bonito, ora bem, ora bonito. Amém? Entendeu, né? Aqui Moisés vai falar uma coisa, vamos ler. Ó, a questão, né, sobre a identidade de Moisés, que Moisés fala assim, quem sou eu? Quem é você? Né? Uma vez eu estava numa igreja e uma pessoa, vamos botar assim, uma pessoa assim, muito importante na igreja, né? Importante que eu falo assim, porque tá muito ligada à palavra, né? Tem uma unção sobre a vida dela. E ela falou assim, quem é você? Você não é nada aqui. Ela virou pra mim e falou isso comigo, quem é você? Você não é nada. Você não é líder de nada aqui dentro. Você não lidera nada aqui dentro, né? É só porque eu fui falar uma questão lá e ela virou e falou isso pra mim. E aqui Moisés também vai estar falando quem é ele, né? Pra guiar aquele povo. Aqui sou eu, meu Deus. Vamos ler. Ó, destaca, né? A identidade de Moisés. Destacam o tempo central da identidade do Senhor. Tá? Moisés fez uma pergunta sobre si mesmo e sobre sua capacidade, e a resposta obtida foi sobre quem é Deus. Quem é Deus? Não é sobre nós, mas é sobre Ele. Amém? Então, ó, não se limite, não tenha medo, não tenha vergonha. A gente precisa, querido, desprender desse negócio. Já são muito tempo.
ah, né, muitos anos, e você, gerações, e a pessoa, não, eu tenho medo, vergonha. Não, não tenha. Quem é Deus na sua vida? Você não está usando Deus, não. Eu aqui não estou usando Deus, não. Estou deixando ser usada. Quem me conhece sabe quem era eu antes, né? Hoje eu não tenho medo de pessoas, de, né, é, críticas. Pode criticar, não tem problema nenhum, não. Eu tô rindo porque não é quando você se levanta para criticar uma pessoa, é assim mesmo que você está se criticando. Eu falo, quando a gente julga alguém, é assim mesmo que estamos sendo julgados, estamos nos julgando. Não estamos julgando o outro. Lembre-se que Deus ama o seu próximo como a ti mesmo. A gente tem que ter esse entendimento. Que quando a gente se levanta para julgar alguém ou criticar, você está criticando a si mesmo, está julgando a si mesmo. Porque você ama o teu próximo como você ama a ti mesmo. Amém? Vamos continuar. E o Senhor estava enviando a providência, né? Providenciaria capacitação divina, o sinal dado como uma promessa de certeza, introduz o importante tema de adoração. O último verbo, né? Ali no versículo 12, que diz assim: Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será um sinal de que eu te enviei depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis Deus deste monte. A gente vai ver isso lá no capítulo 18, tá? Em nome de Jesus, tá? E servirá e servirá, quer dizer, está no plural. Refere-se não apenas a Moisés, mas, né, os israelitas que o serviriam, né, ao Senhor e não a Faraó. Amém? Servir a Deus, apenas a Deus, apenas a Deus. Amém? E aqui, gente, amados, né, Deus, ele ali se identifica para Moisés como eu sou. E pronto. Eu sou Deus e pronto. Amém? Aqui Moisés vai, né, dar inúmeras desculpas, a gente sabe disso, mas Deus, ele não abre mão. Ele não vai abrir mão quando ele te chamar. Ele não vai abrir mão. Ele sabe que você tem dons. E o próprio Espírito Santo vai ministrar no seu coração o que você vai haver de falar. As roupas que você vai haver de vestir, suas vestimentas, tudo isso, querido. Tudo isso é o Espírito Santo que vai vestir você, que vai falar através da sua boca. Amém? Você apenas ore e deixe o Espírito Santo fazer o resto. Amém? Simples? Não é tão simples, mas é uma questão de, né, renunciar a si mesmo. Renunciar a si próprio. Amém? E aí vai dizendo, e Deus, né, disse Deus, né, para ele procurar ali, né, os anciões e falar tudo, né, conforme ele havia dito, explicando tudo, como ele tiraria aquele povo, libertaria aquele povo, né, da servidão ali no Egito, tá? Eu costumo falar, né, que Deus, quando tem uma obra para fazer, ele vai escolher pessoas, preparar pessoas para esse tempo. Ele está preparando. Nós estamos vivendo muitos momentos, né, em que nós temos que confiar ainda mais em Deus, somente em Deus. Ele vai enviar pessoas, mas temos que estar, como falei no início, preparado em oração. Como que eu oro, irmã Conceição? A Bíblia nos ensina o tempo todo a respeito da oração. Jesus, né, quando ele veio aqui para a terra, quando ele esteve aqui na terra, né, num corpo, mesmo sendo Jesus, filho de Deus, tá? Né, ali, ele se retirava em todo o tempo para orar, tá? Fecha a porta do teu quarto,
ore em secreto ao Pai, aleluias, você vai ter uma experiência que você nunca teve. Se você procura algo, respostas, não deixe para orar apenas em tempos, gente, de aflições, não. Busque a Deus em todo o tempo, faça devocionais, leituras bíblicas, procure estar com pessoas de Deus, né? Aqui Moisés, você vai ver que ele vai procurar ali os anciões, tá? Aquelas pessoas que que criam, né? Estavam ali sempre em oração, que é por isso que Deus veio. Se não tivesse ninguém em oração, guardando, tá? As promessas que Deus fez a Abraão, Isaac, Jacó, amém? Como que seria isso? Se eu e você não guardar a promessa que Deus fez para esse tempo, como é que vai ser? Se a gente ficar aí, né, perdido, com cabeção aí, doido aí, que hoje em dia as pessoas estão sendo acometidas, né, de doenças mentais, surto, né, vários tipos de doença, né, crianças nascem muitas crianças doentes, tá? Tem enfermidades que a gente nem conhece. Eu fico doida quando abro assim um Instagram, um WhatsApp, me deparo com certas coisas, falo assim, o que que é isso? A palavra de Deus, queridos, é muito clara a respeito de tudo. Desde o início a gente está lendo, mas não é ler por ler, não. A gente está lendo, mastigando, tá? E a gente vê que Deus, quando ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele diz o quê? Sois deuses. E quando ele diz sois Deus, ele fala o que aí? Tudo que nós criamos, tá? Nós que criamos tudo isso. Alimentamos o nosso espírito. Lá, é tudo criado lá primeiro. Quando eu penso em algo, planejo, projeto algo na minha mente. Lembre-se, eu vou agora me veio à mente aqui uma passagem que Deus fala, que Jesus fala, não sei se está, não me lembro o livro agora, né? Mas ele fala que quando a gente olha para alguma, né? Vamos botar assim, tá lá, né? Quando você olha para uma mulher ou para um homem, né? Com pensamentos impróprios, você já pecou. Isso também, tá? Isso aí, essa leitura não é só para isso, tá? Vamos para cá, volta a mente, ser esperto, ser esperta, volta a mente. Aí, isso para os dias de hoje, não, isso para nossa vida, trazendo, puxando essa palavra, essa passagem, tá, para outros contextos, é tudo que nós imaginamos. Eu olho para algo, eu já criei na minha mente. Amém? Eu já criei. Se eu estou a todo momento com pensamentos ruins, desejando desejos ruins, aquilo ali já foi materializado lá em cima. Amém? Lá em cima. Aí você vai falar assim, nossa, mas já foi, a palavra está dizendo, a palavra não mente. É a palavra que diz. Se eu penso algo, tá? Desejo algo que não é para eu desejar, e eu já pequei, então também se eu penso algo e eu crio algo na minha mente que não era para eu fazer, ele já se materializou. Amém? E aí vem, não é só uma pessoa, não. Eu faço isso, fulano faz aquilo, ciclano faz aquilo, fulano faz aquilo. E aí? Quando você vai ver, você vai falar, nossa, aí começa todo mundo, né? Todo mundo, né? Se lamentando, chorando. Aí, mas foi Deus que fez. Deus que trouxe essa catástrofe. Deus, não. Não. Deus falou. Criou o homem com livre-arbítrio.
e sois deuses. Tudo que eu e você almejamos em pensamentos, tá? Por isso que eu falo, como é forte a palavra de Deus, como é forte a nossa palavra, quando a gente pronuncia, verdadeiramente quando, né, a nossa força, o nosso poder, né, aqui, e você vai com aquela intensidade, ou de raiva, ou de amor. Nós temos dois caminhos, ou é ódio, ou é amor. E quando você, que tal você, né, usar mais o amor, né? Quando você usar mais o amor, que é a palavra, oração, os dons do Espírito, aí você vai ver, eu e você, nós vamos ver. Você vai achar assim, nossa, mas quem está acabando com o planeta? É Deus? Ou são as nossas ações? Ou são os deuses com D minúsculo? Né? As ações dos deuses com D minúsculo. Os pensamentos, né? As ações, né? As atitudes. Não é verdade? É isso, queridos. Você vai falar, o que isso tem a ver, Conceição, com esse versículo aqui? Com esse capítulo aqui? O que isso tem a ver com esse capítulo aqui? Deus, quando capacita Moisés ali para libertar um povo, tá? Libertar um povo que vive, amém? Sendo massacrado, exausto, aleluia, aleluia, com toda hora, tá? Com castigos, na mão de um rei, tirano como Faraó. Eu falo para você isso porque e para você compreender quem é você. Talvez eu falei tudo isso aqui agora porque talvez você não entende ainda como Deus age, como que Deus nos criou, quem somos nós. Quem somos nós? Somos seres humanos criados por Deus, com livre-arbítrio, tá? Com dons, amém? Capacitados por Deus, mas com livre-arbítrio, tudo aquilo que a gente fizer será feito, tá? Uma palavra que eu disser, uma ordem que eu der, amém? E aí? Você vai achar que não tem nada a ver com a Conceição. Nossa, isso aí não vai fazer nem um espingo. É igual você botar um fogo aqui. Eu falo que as nossas ações na nossa vida é como se eu pegar, arriscar um palitinho de fósforo numa moitinha. Ah, não vai nem espalhar. Nossa. Aí o outro vem, bota um moitinho, risca outro palitinho de fósforo na moitinha dele, com os mesmos pensamentos do que eu. Aí o outro vai, taca fogo nisso tudo. Aí quando você vai ver, o fogo já pegou, amados. E não tem como mais apagar. Amém? Eu vou ter que encerrar, que já tá ficando grande aqui. E não se sinta pequeno. Porque Deus, Ele vai, se não te chamou ainda, Ele vai te chamar e vai te capacitar para que você, né, seja aí uma fonte de esperança, uma fonte aí de propósito, um agente de milagre na vida de alguém ou na vida de muitos. Ficou grande hoje o meu vídeo, tá? Não é live não, porque hoje eu não estou gravando ao vivo. Louvado seja Deus, depois da outra experiência. 3 vezes eu tentei gravar ao vivo. Não deu certo, mas aí eu não consegui transmitir o vídeo no mesmo, né, período de tempo. Ai, só Jesus, né? Mas louvado seja Deus, Ele vai capacitando. Amém? Senhor, graças te dou, Deus, por esse tempo aqui com meus irmãos, esses ouvintes que o Senhor me abençoou, que o Senhor me presenteou. Senhor, como que o Senhor é bom, Pai. Senhor, agora, Pai, guarde os teus filhos, guarde cada um, Pai, ministra no coração deles, que eles venham ser cheios, ó Deus, assim, Pai amado, crendo, ó Deus amado, no propósito que o Senhor já implantou, Pai.
muito antes deles ainda haverem, Pai, nascido. Todos nós, Pai, o Senhor já implantou um propósito e o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer conforme a vontade, com o nosso desprendimento, Pai. O Senhor vai fazer conforme, Pai, a nossa doação, Pai, conforme nós temos nos doado a Ti, Senhor. O Senhor, Pai amado, a Tua palavra diz que o Senhor não oprime e também o Senhor não coloca ninguém à força em obra alguma, mas que o Senhor chama, assim como o Senhor capacitou Moisés. Moisés, ele foi de braços abertos, mesmo sem saber como seria tudo isso, mas ele se colocou, Deus, para te servir. Assim também eu oro, colocando esse meu irmão, as necessidades deles de hoje nas tuas mãos, tudo que, Pai amado, ele tem passado, Deus, mas crendo, Pai, que tudo já foi resolvido e tudo será resolvido, que ele possa orar dessa maneira, como já estivesse solucionado essa dor, esse problema, em nome de Jesus, amém. Queridos, glória a Deus, louvado seja o Senhor, e até amanhã com mais um devocional. Shalom.